Palmeiras vence o Vitória no Barradão na estreia do Campeonato Brasileiro, com um gol de Richard Rios. Deixe seu like e se inscreva-se no canal. Ontem, aqui neste mesmo Troca de Passes, eu elogiava a arbitragem, né? Foram 4 bons jogos ontem, não só na qualidade técnica dos jogos, mas com 4 boas arbitragens nas partidas do sábado. Mas hoje temos muito que falar sobre o apito nesses 6 jogos do Brasileirão. Paulo César de Oliveira vai estar aqui para falar sobre todas elas, tá legal? Estou aqui, como vocês já puderam perceber, com Carlos Eduardo Mansur, com Alex e com vocês. Quero ouvi-los, hein? Por meio da hashtag Troca de Passes. Troca de Passes, vai lá no Twitter, tá aqui embaixo já, ó. Hashtag Troca de Passes, vai lá no Twitter, o X, e mandem as suas mensagens pra gente, o que você achou do desempenho do seu time em particular nessa rodada, da arbitragem, enfim, manifestem-se, falem sobre o que você quiser neste domingão, tá legal? Carlos Eduardo Mansur, começamos com tudo, hein? Em termos de polêmicas, tivemos para todos os gostos nessa rodada de domingo do Brasileirão. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. A parte ruim disso tudo, primeiro, o tempo que a gente vai dedicar numa rodada que teve os gols que você falou, teve jogos, alguns deles interessantes, teve a primeira demonstração de cada time no primeira rodada do campeonato mais importante da temporada. Isso tudo devia estar no centro das atenções. Mas o futebol brasileiro, como sempre, vai levar todo o holofote para o tema arbitragem. E a pior parte disso tudo é que a gente teve erro, a gente teve acertos e a gente teve lances duvidosos e interpretativos. Só que, diante disso tudo, o que a gente mais tem nesse momento é tentativa de construir narrativa, cada um de acordo com o seu interesse. Então, é clube dizendo que a arbitragem é ruim para dizer o mínimo, é jogador dizendo que teve roubo, é até jornalista dizendo que se a primeira rodada foi assim, imagina nas rodadas finais. O cuidado com o produto e a facilidade com que se atenta contra a honra das pessoas no Brasil é um pacote indestrutível, porque é confortável para todo mundo. Oferece bengala para justificar resultado, isenta as pessoas de falar profundamente dos jogos, e as pessoas preferem apontar o dedo e colocar a honra das pessoas sem qualquer comprovação, sem sequer ter visto os lances de novo, em alguns casos, saindo do campo, sem sequer ter uma observação de fato de se a marcação foi correta ou não. É evidente que quando o Textor fez o que fez há alguns dias, ele ultrapassou um limite jamais explorado pelo futebol brasileiro. Mas é bom dizer que a gente sempre operou nessa área cinzenta de colocar a honra do produto e a honra das pessoas na lama por qualquer coisa. A gente prefere a construção da narrativa, porque se o objetivo fosse outro, a gente estava discutindo como uniformizar esses critérios, por que na primeira rodada a gente teve alguns árbitros que talvez não tenham tanta experiência de Série A quanto deveriam, se a profissionalização é o caminho, como isso vai ser feito, quem vai custear essa profissionalização. Esse debate nunca está na mesa. O único debate que está na mesa é se o árbitro roubou ou não roubou alguém, se ele foi bem ou mal intencionado. A gente está sempre discutindo a honra dos outros e nunca discutindo a melhoria dos processos. Perfeito, e quase sempre é naquela, se o meu time foi prejudicado, na minha opinião, a arbitragem é terrível. Se é do outro, estava tudo ótimo, né? Então foi tudo dentro do normal. Meu caro Alex, tivemos bons jogos, alguns nem tanto. Houve alguma surpresa para você nos jogos desse domingo ou tá tudo normal dentro do que se esperava antes do campeonato começar? Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Mansur, nossos grandes amigos Paulo, Eric Faria, Laí Luiz, nosso querido, tirando lá umas fotos e tal, que bonito. Boa noite para todo mundo, que beleza. Cara, falar de surpresa, eu acho que de surpresa não, mas eu coloco o Atlético Paranaense como o time que conseguiu uma imposição maior jogando dentro da sua casa, não somente pelos gols, mas os gols ele acaba trazendo. O Vasco fez um belo jogo também hoje contra o Grêmio e acho que está dentro daquilo que a gente imaginava nessa primeira rodada de um equilíbrio. E, ao mesmo tempo, acho que o Flamengo, com um homem a mais, eu acho que ele ficou devendo um pouco para a gente discutir. Vamos
vamos falar sobre esses jogos todos. Vamos começar por esse último jogo da rodada, né? O campeão da Série A enfrentou o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, lá no Barradão, absolutamente lotado, com ingressos esgotados. O Vitória recebeu o Palmeiras e o Palmeiras venceu pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho, Eric Faria e Paulo Nunes vão estar aqui para conversar com a gente. Um jogo em que o Palmeiras não usou a sua força máxima, né? Por exemplo, Flaco Lopes hoje ficou no banco de reservas, um jogador que tem sido destaque. Gustavo Gomes não jogou ali atrás, mas um jogo de algum equilíbrio em que o Palmeiras mostrou toda a sua paciência para conseguir vencer um bom time do Vitória. Aníbal, um jogador que vem sendo importante, sim, também não estava. Enfim, Lázaro vem começando muitos jogos. Assim, é um jogo vistoso de uma criação de muitas oportunidades, nem tanto. As maiores oportunidades acontecem mais para a parte final. O que eu acho é que tem um recado muito contundente aqui do Palmeiras. Para mim, o campeão brasileiro vai ser o time capaz de, rodada a rodada, fazer 3, 4 alterações na sua formação principal com a maior garantia possível de que não vai ter uma queda abrupta de rendimento. Quem for capaz de fazer isso vai ser o campeão brasileiro, porque o calendário ele é insano. Ele vai exigir rotação constante. Definição de 11 titular é para a gente projetar início de campeonato. Porque ao longo da temporada a exigência vai ser capaz de fazer trocas importantes de quase metade, por vezes, dos jogadores de linha, sem um impacto profundo no funcionamento do time. E para mim, você pode até achar que tem muita qualidade técnica no Galo, muita qualidade técnica no Flamengo. Ninguém está mais equipado para fazer essas trocas com consistência do que o Abel Ferreira. E por isso eu acho que o jogo de hoje já é um primeiro recado disso. Ele observou quem precisava descansar mais, fez mudanças importantes na formação. O time não foi brilhante, mas foi consistente e permitiu muito pouco ao adversário. É isso, deixa eu trazer aqui para o papo, então, os nossos comentaristas na transmissão de agora, né, aqui no Sport TV, Eric Faria, Paulo Nunes, dando boas-vindas aos dois, desse jogo que reuniu o campeão da Série A contra o campeão da Série B, Palmeiras tentando o tricampeonato brasileiro. Foi uma estreia dentro do que se imaginava, Paulo? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex, boa noite a todos. Eu esperava mais, e eu esperava mais em relação ao Vitória, jogando em casa, esperava mais ao Palmeiras, mas aí até entendo, e eu estou muito com o que o Mansur falou, citou aí agora, sempre, né, o que o Mansur fala sempre é um ensino pra gente. Vamos dar essa moral assim. Ele sabe que é, porque assim, eu até comentei isso com o Eric no decorrer do jogo, o Abel, ele modificou a equipe do Palmeiras dentro do próprio jogo umas 3, 4 vezes. O total controle em relação aos jogadores que ele tem, nas características. Ele mudou de uma linha de 4 para uma linha de 4-4-2, atacando, defendendo com outro tipo de linha. Depois modificou de novo com 2 atacantes, né, jogando o primeiro, o Hendrick com o Rony à frente, com 2 atacantes, o Estevão do lado direito. Quando tinha que marcar, o Veiga vinha um pouquinho mais para o lado esquerdo, né, para fechar aquele setor, mas também ele por dentro do meio campo. Depois ele modificou de novo. Então, assim, ele tem um controle da partida. Ele tem tanto controle que o Palmeiras controlou tanto o jogo que ficou até moroso o jogo. Ficou lento, ficou um jogo em que o Palmeiras não tinha ambição, porque era todas as vezes que o Palmeiras acelerava um pouquinho a mais, ele chegava com muita facilidade ao gol do Vitória. E, por outro lado, isso que me chamou a atenção. O Vitória ficou uma semana, né, trabalhando em cima disso, esperando esse jogo, e a parte física e a organização não foi aquele Vitória que enfrentou o Bahia. A gente sabe da diferença. Ele está enfrentando o campeão brasileiro, o atual campeão, o bicampeão brasileiro, mas eu esperava mais em intensidade, esperava mais em força, esperava mais na intensidade, na velocidade que o Vitória normalmente coloca quando joga no Barradão. E o Palmeiras teve o controle. Não jogando bem, é isso que chama atenção. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer muito fácil fora de casa. Eric Faria, boa noite, bem-vindo ao Troca, Eric. Eu estava comentando aqui fora do ar com o Alex, é impressionante a fase do Flaco Lopes, né? O quanto ele tem feito diferença nos jogos e o quanto ele fez falta para o jogo do Palmeiras hoje, né? Porque é um jogador que retém a bola, na bola aérea ele está praticamente imbatível, ele encosta em todas as bolas. E quando entrou, mostrou porque tem sido titular, porque criou algumas boas chances para o Palmeiras até ampliar, né, Eric? Boa noite, bem-vindo mais uma vez.
Ô Felipe, bom falar contigo, boa noite Mansu, Alex, boa noite para todo mundo que está em casa. Paulinho, a gente já fica a tarde toda junto, né, Paulinho? Então, assim, eu achei que o Palmeiras fez o jogo que podia ser feito hoje. Por quê? Se a gente pensar bem, em uma semana o Palmeiras jogou contra o Santos, a final do Campeonato Paulista, precisava virar o resultado. Enfrentou quinta-feira um jogo de Libertadores, pauleira pra caramba, saiu atrás, teve que virar no segundo tempo. Quinta-feira. Recuperação de sexta, sábado, domingo já tem um jogo duro contra o Vitória em Salvador. A gente sabe que é difícil enfrentar o Vitória lá, atmosfera, temperatura, calor, um gramado diferente do que o Palmeiras tem em casa, né, que é mais rápido o gramado. Enfim, então o Abel mesclou o time, usou o que podia usar de juventude e fez um jogo muito correto. No primeiro tempo o Vitória ainda conseguiu um ou outro ataque, no segundo tempo o Everton só trabalhou em bolas cruzadas. E com relação ao Flaco, a gente até falou na transmissão, Felipe, ele se colocou hoje como uma peça imprescindível. O Palmeiras conseguiu encontrar um jeito de jogar com ele e ficou muito confortável para todo mundo ter o Flaco. E hoje ele não estava desde o início. Isso, talvez os jogadores tenham estranhado a ausência, né? Até você se adaptar sem aquele cara de referência ali, o Palmeiras demorou um pouquinho. Mas assim, foi melhor no jogo, mandou no jogo, acelerou na hora que precisou, segurou na hora que precisou. Foi uma vitória de campeão. O Estevão, né, que foi a grande atração do último jogo, hoje já não repetiu aquela normal, grande né? atuação. É normal. 16 anos, exato, menino. Oscilar nesse momento da carreira, né? Você que passou por isso, Paulo, faz parte do jogo, né? Não dá pra esperar que ele faça uma exibição como a que ele fez no meio da semana. Paulo oscilou bastante também. E depois de vir de um jogo que ele fez, foi muito bem. Então, assim, os elogios, aquilo tudo, a pressão, o tamanho... O Abel até falou na entrevista depois do jogo, não se acostuma com os elogios, porque daqui a pouquinho vem crítica, né? Exatamente. Então, assim, o garoto tem que estar atento a essa situação. Mas, assim, eu vejo um Palmeiras com a dificuldade de hoje do jogo, basicamente em relação a tantas mudanças, né? Independentemente se o Abel tem um controle, as características do seu time, quando você modifica demais, o Alex sabe disso, quando você modifica demais, você já não tem mais aquele... o jogo não sai tão natural como sai naturalmente desse time do Abel. Só que me chamou a atenção hoje uma situação, Felipe, que me agradou, né? O Palmeiras, sem o Flaco, o Palmeiras não atuou, não jogou com tanto cruzamento que normalmente jogava antes, né? O Palmeiras, quando ele tem um Flaco, não que ele só joga de cruzamentos, e são cruzamentos que são possíveis, né? Não é aquele cruzamento que você joga a bola na área. Só que hoje, como tinha 3 jogadores mais baixos, jogadores que iam pra cima, jogou mais por dentro, jogou mais com bola mais pra trás. Então, assim, o Palmeiras tem alternativa. Só que o Flaco se tornou um jogador hoje no Palmeiras imprescindível, porque além dele dar essa entrega na bola aérea, na finalização, e está em grande fase, ele faz isso que você falou, ele segura, ele faz a base para que o Veiga possa vir de trás, o Richard Rios. No lance do gol, foi um lance como esse, apesar de ter um pouco de sorte ali do Rony, que tenta atrasar a bola, e a bola bate no biquinho do jogador do Wagner. E a bola sobra para o Richard Rios. Só que o Palmeiras joga com esse estilo. Então, acho que é uma ideia clara, onde mesmo os jogadores reservas, os suplentes, né, os jogadores que entraram no segundo tempo, sabem utilizar e sabem jogar como o Abel quer. O Mansu falou do Aníbal Moreno, é um outro jogador que já está começando a se colocar como imprescindível, entre aspas, assim, né? O ritmo que ele impõe no jogo, a forma como ele consegue roubar muita bola já no campo de ataque, assim, o menino já não vinha jogando com frequência, então o Palmeiras eu acho que sentiu um pouco isso também. Também não teve o Zé Rafael hoje, que é um outro jogador que dá ritmo pro time do Palmeiras. Então, eu acho que foi uma vitória, assim, poucos times vão chegar no Barradão e vão sair de lá com os 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Poucos, assim, embora o Vitória hoje não tenha feito um bom jogo, tenha tomado um choque de realidade de Série B para Série A, mas poucos times vão chegar lá, vão se impor, eu acho, assim como o Palmeiras se impôs na medida do possível, e vão sair de lá com os 3 pontos. Então, já é uma mini vantagenzinha aqui lá na frente. Aí você olha assim, por que o Palmeiras ganha o campeonato? Porque lá na primeira rodada ele ganhou um jogo que talvez a concorrência não ganhe. E o Vitória, né, deixou todo mundo muito bem impressionado pelo desempenho no campeonato estadual, né, ao vencer o campeonato batendo o rival Bahia, hoje com poderio financeiro muito maior, né? Do que foi possível ver hoje, quais as perspectivas para o Vitória? Elas se alteram? Continua, né, naquela primeira ideia, normalmente é assim com os times que sobem da segunda divisão, de, em princípio, permanecer e depois ver o que dá? A gente falou até, né? O Luiz falou em relação à Sul-Americana.
Eu acho que o principal objetivo é a permanência. Eu acredito que o Vitória vai melhorar muito em relação ao jogo de hoje, e quando joga no Barradão é uma equipe muito forte, é uma equipe que imprime um ritmo que não conseguiu fazer hoje, mas pelo fato de a gente estar enfrentando uma equipe, né, do outro lado muito forte. Mas eu vejo um Vitória quando joga em casa, uma equipe que vai dar trabalho. Eu acho que eles respeitaram demais o Palmeiras. Também. E com o decorrer do jogo, o Palmeiras que controla esse ritmo, não sei se vocês tiveram essa impressão, claro, eu acho que eles podem ser mais corajosos, Claro. eles Eu achei perceberam que no isso. segundo tempo o Léo Condé fosse adiantar mais o time, tentar fazer uma pressão, porque no primeiro tempo o Abel até reclamou 2 ou 3 vezes que o time do Palmeiras não conseguiu acelerar, porque tinha espaço para acelerar. Tanto o Murilo, quanto o Luan, quanto o Mike, eles tinham muito espaço. Assim, o Vitória não estava pressionando lá em cima. Então, assim, até o Abel reclamou, vamos porque tem espaço para jogar. Eu achei que o Vitória ia fazer isso no segundo tempo. Não fez. Mas eu acho que tem uma questão de se adaptar também ao novo campeonato que está disputando. Os reforços vão começar a jogar, jogadores mais experientes, né? O Jean Mota já entrou hoje, o Luiz Adriano, tem o Luan, que foi volante do São Paulo também. Eu acho que tudo encorpa um pouquinho o time do Vitória. Mas, assim, é um campeonato de grão em grão, assim, né? Para você ir construindo degrauzinho por degrauzinho. E o primeiro objetivo, na minha humilde opinião, é garantir a vaga na Série A do ano que vem. E aí depois o que vier é lucro. Vale para todos que sobem, né? Claro. Se você olhar, subiram 4 times, 4 clubes que têm uma capacidade, de arrecadação que para um campeonato brasileiro desse nível de dificuldade, de competitividade, o primeiro pensamento tem que ser a sobrevivência, a permanência. Você vê, né, Mansur? Não é fácil. Só a multa rescisória desse menino, Estevão, é 245 milhões. Olha a capacidade de investimento que tem os times da ponta da tabela, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Inter, em relação aos que vieram Claro. da O Série B, orçamento do né? Vitória é para muito essa diferente. temporada é algo em torno de 300 milhões de reais, que já é um Pois é, orçamento quase a multa recorde. rescisória do Luiz, do Estevão. Então, por aí você vê o tamanho da o diferença. Luiz Guilherme né? também vale isso, bom, o Henrique nem se fala. Enfim, é uma diferença mesmo de realidade que esses times que vieram da Série B vão ter que se acostumar. Eric Faria, obrigado. Paulo Nunes, bom descanso pra vocês. Tá lindo aqui. Gostou? Ficou bonito, Gostou ficou da bonito, nova- Parabéns, vocês estão com moral na casa, hein? repaginamos. Vocês estão com moral na casa. Mais hein? ou menos. Quem tem moral mesmo é Abel Ferreira. E o técnico do Palmeiras vai falar e a gente vai ouvir a partir de agora. Do Vitória, que no início do jogo fez um espetáculo muito bonito. Eu particularmente gosto de estádios cheios, como foi hoje aqui. Gramado duro, difícil, alto. Eu prefiro sintético, sinceramente. Não estou aqui é um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Digo já isto a quem me está a ouvir. Vocês viram a dificuldade que foi quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram ali ao vestiário, nem força tinham para tirar a roupa. Mas pronto, dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço num campo difícil. Como disse, um adversário que não perdia em sua casa há 23 jogos, uma equipa muito bem organizada, que nos obrigou depois nos últimos minutos a ter que defender um bocadinho mais baixo. O jogo estava partido, podíamos ter resolvido o jogo com um segundo golo, não conseguimos. Mas dar acima de tudo os parabéns aos meus jogadores pelo esforço extra que hoje foi preciso ter aqui e que temo que a gente pague caro com aquilo que se passou. Como disse, gramado muito alto. Há coisas que temos que mudar e temos que pensar. Não está em causa todo o esforço das pessoas do Vitória, do seu treinador, dos seus jogadores que se bateram bem, do seu público que fez uma festa muito bonita, mas temos que pensar à frente, temos que pensar grande, e este tipo de gramado deixa marcas nos jogadores. Abel, boa noite. Além da condição do gramado, que foi alvo de reclamação de alguns atletas também aqui na saída, e agora você reforça isso na coletiva, tem a questão de algumas tomadas de decisão equivocadas, erradas. Eu reparei o teu incômodo ali com algumas tomadas de decisão, especialmente no segundo tempo. Bolas carregadas que poderiam ser passadas. O que os... Quero que os meus jogadores sejam perfeitos, eles vão falhar e não há como. Como te disse, jogo muito duro, jogo difícil, gramado incrivelmente desgastante, e esses erros, como disseste, nos minutos finais, não só nossos, o adversário também os teve, tem muito a ver com, me desculpem se eu disser aquilo que eu penso, com a qualidade do gramado, tem tudo a ver com isso, que depois deixa um desgaste nos jogadores tremendo, e quando estás cansado não tomas as melhores decisões, e eu entendo isso perfeitamente. Por isso, valorizar o esforço dos meus jogadores,
em relação àquilo que tu acabaste de perguntar. Abel, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Já foi sinalizado aqui as diversas dificuldades, né, que ocorreram na partida, mas qual a sensação de quebrar a invencibilidade do atual campeão da Série B? Eu acabei de dizer isso. Eu acho que o próprio ambiente que a torcida aqui criou, que foi muito bonito. Eu particularmente gostei, não pude bater palmas porque eu sou do Palmeiras, mas muito bonito, a vibração no início do jogo, os cânticos, eu particularmente verdadeira, não a transformada. Mas como disse ao teu colega, vir aqui à casa do Vitória, que há 23 jornadas que não perdia aqui, a equipa que subiu de escalão, apanhar o Palmeiras logo no primeiro jogo em casa, melhor prémio para esta equipa era impossível. E eu avisei os jogadores disso. Se nós não tivermos a nossa máxima concentração e o nosso máximo esforço, porque o próprio gramado ia pedir isso de nós, era impossível ter ganho aqui este jogo. E, como disse, achei um lugar simpático, um estádio, apesar de já ter alguma idade, bonito, cheio, com a torcida vibrante. Acho que é espetacular e parabéns ao Vitória pela excelente atmosfera que aqui criou. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Você tem uma sequência agora, começou o Campeonato Brasileiro e tem essa sequência, Libertadores, Brasileiro e Libertadores. Como administrar isso? Eu sei que é complicado, você já reclamou muito do calendário do futebol brasileiro, mas infelizmente é o que tem que ser feito, é jogar. Aí o que é que o Abel está pensando que é fazer para os próximos jogos? Olha, fazer o que fizemos hoje aqui, fazer gestão de energia para jogar na máxima força. Como disseste bem, isso é uma coisa que eu já cansei de falar, não vou falar outra vez, não sou o único que falo. É difícil, mas temos que acreditar em todos os jogadores, prepará-los todos para que estejam todos preparados para jogar, como foi o caso de hoje, e seguir nesta toada de proporcionar bons espetáculos, ter este ambiente, porque o Palmeiras também chama público, e ganhar, que é o que nós queremos. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Eu estava ali do lado da torcida do Palmeiras e rolou uma cena muito bonita. O Weverton foi lá, deu a luva dele ao menino que estava pedindo. Eu queria saber de você, como é ser recebido aqui em Salvador com essa torcida que cantou durante o jogo todo, vibrou durante o jogo todo? Olha, eu quero agradecer a eles, dar-lhes um carinho especial. Eu sei que não é fácil, sei que é preciso despender de dinheiro para nos ver, mas da minha parte fica um abraço e um carinho muito caloroso aos nossos torcedores que estiveram aqui, aos torcedores que foram ao aeroporto nos esperar e que às vezes eles querem tanto a fotografia, tanto que às vezes as seguranças tomam às vezes algumas atitudes que eles não gostam muito, porque eles querem tirar fotografias, nos ver, e têm que ter um bocadinho de paciência com isso, mas acima de tudo agradecer o apoio deles incondicional. Não é só no Chiqueiro, sempre que nós vamos fora, em qualquer lado no país, os palmeirenses nos esperam não só no aeroporto, como nos estádios, como quando retornarmos outra vez, estão lá seguro no aeroporto a nos dar os parabéns, e isso é muito gratificante para nós, porque penso que de um modo geral estes jogadores conseguiram o respeito dos seus torcedores, e a melhor forma que nós temos de ganhar o respeito deles é jogar para ganhar, é dar o nosso melhor, é que eles se revejam no esforço e na atitude da nossa equipa. Abel, boa noite aqui, Eduardo Serra da Rádio Metrópole aqui em Salvador. Teve algum aspecto ali do Palmeiras durante a partida que você acha que o time do Palmeiras precisa melhorar para os próximos jogos dessa temporada? Pronto, tu quiseres olhar para o lado do melhorar, se quiseres olhar para o lado do esforço, eu acho que os nossos jogadores cumpriram o plano que tínhamos para o jogo, jogar com 2 centroavantes, jogar com 3 médios, ali uma dupla missão para o Vanderlá, que não era fácil, e o Murilo, ter que fazer coberturas quando nenhum dos dois conseguia tapar o lateral direito do Vitória, mas eu acho que eles estiveram muito bem. Na segunda parte continuámos bem no jogo, quer em construção, quer em transição. Eu acho que tivemos nós, o Palmeiras, mais próximo de conseguir o segundo golo do que propriamente o Vitória, o empate.
É sempre uma equipa de futebol é como um carro de Fórmula 1. É preciso a cada jogo, a cada corrida, é preciso afinar o setup, é preciso afinar os nossos jogadores, é preciso olhar para a estratégia, se vai ter uma pista com a estrada mais dura, menos dura, mais buracos, menos buracos, com relva alta, relva baixa, é afinar. Uma equipa de futebol, como disse, é um carro de Fórmula 1 e a cada jogo temos que ter um mindset e um setup diferente para abordar o jogo. Já que vocês não... Aí, Abel Ferreira falando em entrevista coletiva. Abel, repito, né? Eu tenho dito nas últimas entrevistas, Abel tá de bom humor, né? Tem estado em bom estado de espírito nas entrevistas. Hoje reclamou, e acho que com razão, do gramado. Aliás, daqui a pouco vamos falar também sobre o jogo do Flamengo. Lá no Serra Dourada, que tava um negócio terrível, terrível. Tava terrível. Adorado por causa da areia. Vou te falar, parecia praia lá no Serra Dourada hoje. Mas o do Vitória é um gramado um pouco melhor, mas também não é a condição ideal para um jogo de futebol, né? Um jogo que a gente quer ver aqui no Brasil, um jogo mais rápido. Ele até falou que prefere jogar num gramado sintético, como é o do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Paranaense, do que num gramado como esse hoje lá do Barradão. Fato Mansur, que ele falou de novo na gestão de minutos, gestão da energia, e acho que essa vai ser uma tônica, né? Eu estava dando uma olhada hoje nas substituições. Das 5 que ele fez, 4 são jogadores jovens, 3 formados na base, Fabinho, Luiz Guilherme e o Naves, e o Lázaro, que não é da base do Palmeiras, é da base do Flamengo, anos. Mas também é muito jovem, além da entrada do Flaco Lopes. E acho que nessa temporada esses meninos vão acabar ganhando bastante tempo em campo, né? Tem uma coisa, além daquilo que a gente conversou aqui no início do programa, quer dizer, para mim o Abel, pelo tempo de trabalho e domínio do elenco, é quem está mais, entre aspas, equipado para mexer 4 jogadores de um jogo para outro e manter um funcionamento do time num nível que você sabe, de um padrão não vai baixar, pode não ser brilhante, mas de um padrão não vai baixar e vai ser muito competitivo para ganhar jogos. Uma coisa que esse projeto de time do Palmeiras vem se mantendo ao longo dos anos e com pequenas mudanças gradativas que às vezes a gente nem percebe, porque raramente tem um mercado agressivo do Palmeiras de reformulação de time, é que uma parte importante da base dos jogadores que entram está numa idade ótima para competir. Ali entre os 21 e os 29 para 30 anos. Pouquíssimo veterano, né? Jogador muito assim. Vai voltar o Dudu daqui a pouco no meio do ano. O Everton, né? O goleiro, mas né? é goleiro, e o goleiro tem uma longevidade maior. Você vai encontrar na defesa, né? Ali o Gomes. Sim. Né? Mas é uma grande quantidade de jogadores na melhor das idades para competir nesse calendário brasileiro. E como você tem uma comissão com enorme domínio desses caras, quer dizer, individualiza trabalho, faz as coisas, faz os treinamentos tirarem o melhor de cada um e ele sabe em que circunstâncias usar. Por isso que eu digo, o Palmeiras tem a seu favor um trunfo vital no tipo de calendário que é o brasileiro e no tipo de campeonato que é. Ele vai fazer trocas e a gente não vai perceber muitas vezes no rendimento. Pode não ser um time espetacular em termos de criação, de volume, mas a gente sabe que você não vai ver o Palmeiras desordenado no campo. Isso causa também para o Condé uma condição de conhecer outras escolas, naturalmente, que ele vai encontrar não só por ser Série A, mas por treinadores com essas competências, com jogadores com essas capacidades e era... Assim, não vou dizer o pior para ele pegar, não, porque é só o primeiro jogo do campeonato, mas é uma boa ele pegar para ele saber realmente o melhor nível que ele vai acabar enfrentando e até onde ele vai poder ir para esses atletas agora, num pós-jogo, ele confrontar tudo isso que aconteceu no jogo para falar, opa, tá vendo, nós podemos fazer isso aqui, porque nós também fizemos isso de bom. Podemos competir também contra os principais times, né? É importante. Olha só, a gente vai para o primeiro intervalo aqui do Troca de Passes. Na volta, vamos ter aqui Paulo César de Oliveira, né? Na primeira parte, porque hoje tivemos que dividir o Paulo César de Oliveira em duas partes do programa. Uma série, né? Com vários episódios. Vai ter o primeiro episódio e depois o segundo episódio ao longo do programa. Veja no Globoplay. Exato. Mínimo de 1 hora do PC. Tamanho número de lances pra gente analisar por aqui. Depois vamos falar dos outros 5 jogos deste domingo. Logo depois do intervalo a gente começa a conversar com o PC.